Fala, Guitar Hero! Aqui é o Gil Vasconcelos da Academia da Guitarra. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso completo de técnicas de guitarra. A partir dessa aula, nós iremos estudar uma técnica muito interessante chamada de palhetada híbrida, que é uma técnica por meio da qual o guitarrista toca as cordas da guitarra utilizando a palheta em combinação com os dedos. Nesse módulo, nós já vimos diversas aulas sobre tapping e two hands, que são justamente técnicas que ampliam a capacidade do guitarrista de tocar notas no braço da guitarra. Na verdade, a palhetada híbrida é mais uma forma pela qual você pode utilizar a sua mão direita para conseguir novos sons e ideias. Só que nesse caso, nós vamos ampliar a capacidade de tocar as cordas da guitarra. Isso porque, se você pensar bem, cada dedo da sua mão direita pode ser encarado como uma palheta. Então, ao aprender a palhetada híbrida, vai ser como se você tivesse ganhado algumas palhetas a mais. Isso significa que você vai conseguir tocar mais notas com menos esforço. É por isso que a palhetada híbrida permite alcançar mais velocidade e fluidez nos solos com menos esforço por parte do guitarrista. É verdade que a palhetada híbrida é mais utilizada pelos guitarristas de country, mas ela pode trazer grandes benefícios para guitarristas de qualquer estilo, rock, blues, jazz, gospel e etc. E é por isso que nessas aulas de palhetada híbrida, nós vamos estudar alguns exercícios básicos que irão te conduzir gradativamente até o domínio completo dessa técnica. Mas antes de partir para os exercícios, eu queria fazer algumas observações importantes. Para esses exercícios, nós vamos segurar a palheta entre os seus dedos polegar e indicador. E nós vamos usar os demais dedos, o médio, o anelar e o mindinho, para dedilhar as cordas. Em relação à palheta, você pode posicionar ela da mesma forma como você palheta normalmente. Agora, em relação aos outros dedos, você deve achar uma posição em que eles alcancem sem maiores problemas as cordas da guitarra. Um dos maiores erros que os guitarristas cometem quando tentam fazer a palhetada híbrida é em relação à forma de utilizar os dedos para tocar as cordas. A maioria dos guitarristas, quando buscam dedilhar as cordas, fazem esse movimento apenas com a primeira e a segunda juntas do dedo, ou seja, eles buscam puxar a corda com a força da ponta do dedo. Só que essa não é a forma correta de fazer, porque gera um excesso de tensão que vai simplesmente impossibilitar que a pessoa toque adequadamente. Na verdade, o movimento para o dedilhado deve vir da terceira junta do dedo, ou seja, aquela junta maior que liga o dedo à palma da mão. É de lá que deve vir o movimento e a força para puxar a corda. Isso não quer dizer que você não deve movimentar o seu dedo para puxar a corda. Isso vai ser inevitável. Mas a diferença aqui é que o movimento vem da terceira junta. As outras juntas apenas auxiliam e acompanham o movimento da terceira junta. Ao dedilhar dessa forma, você vai conseguir tocar de uma forma muito mais relaxada e natural. Outro ponto importante quando você utilizar a palhetada híbrida é conseguir manter a duração certa de cada nota, bem como manter o volume de cada nota. Em todos os exercícios, você deve sempre observar se a duração de cada nota está correta e se você está conseguindo tirar um bom som de cada nota. Uma pergunta que meus alunos costumam me fazer é se é necessário deixar a unha crescer para aplicar a palhetada híbrida. E a resposta é não. Você pode dedilhar as cordas com as pontas dos seus dedos, só que o timbre é totalmente diferente. Ao dedilhar com a unha, você consegue um som mais agudo, mais estalado, do que dedilhando com a ponta dos dedos. É por isso que muitos guitarristas e violonistas preferem deixar a unha crescer para conseguir obter esse som específico. Mas de nenhuma forma isso é um pré-requisito para executar a palhetada híbrida. Agora, vamos partir para os exercícios. Nós vamos começar bem simples, estudando os movimentos mais básicos da palhetada híbrida. Nesse primeiro exemplo, nós vamos ter duas notas tocadas ao mesmo tempo com a palheta e o dedo médio. Aqui, nós vamos palhetar a quarta corda e dedilhar a terceira corda com o dedo médio. Nesse caso, como nós temos acordes, as duas notas de cada acorde devem soar ao mesmo tempo. Esse é o seu primeiro desafio, conseguir palhetar e dedilhar ao mesmo tempo.
Além disso, você precisa se atentar para que as duas notas tenham o mesmo volume, ou seja, a palhetada não pode sair mais alta do que a nota dedilhada ou vice-versa. Você precisa conseguir que a nota palhetada e a nota dedilhada tenham o mesmo volume. No segundo exercício, nós vamos separar as notas que antes formavam o acorde e vamos tocá-las individualmente, uma de cada vez. Mais uma vez, todas as notas que estão na quarta corda vão ser palhetadas, enquanto todas as notas que estão na terceira corda vão ser dedilhadas com o dedo médio. Como você pode ver, nós vamos alternar entre a palheta e o dedo médio. E o desafio aqui é fazer isso de uma forma sincronizada. Do contrário, o seu som vai sair embolado. O que você deve buscar aqui é fazer com que todas as notas tenham a mesma duração. Então treine esse exercício bem devagar e preste atenção na duração das notas. Vamos assistir ao vídeo desse exemplo. Agora, nós vamos incluir mais um dedo. Nos próximos exemplos, além da palheta, você vai contar com os dedos médio e anelar para dedilhar as cordas. Primeiro, nós vamos treinar a fazer acordes com a palheta e esses dois dedos. Nesse exemplo, nós temos o acorde de Dó maior. Eu vou pegar esse acorde como exemplo e com esse único acorde, nós vamos estudar diferentes exercícios da palhetada híbrida. Eu gosto de fazer isso para que você foque na sua mão direita, a mão da palhetada. Nesse momento, você não deve se preocupar com a mão do braço da guitarra. Nos próximos exercícios, nós vamos focar exclusivamente na sua mão direita e nas diferentes possibilidades de palhetada híbrida que você precisa desenvolver para dominar essa técnica. Então, vamos lá! Nesse exemplo, nós vamos começar palhetando a casa 3 da quinta corda e, ao mesmo tempo, nós vamos tocar a casa 1 da segunda corda com o dedo médio. E a primeira corda solta, nós vamos tocar com o dedo anelar. Só que, como você pode perceber na tablatura, nós vamos alternar a nota mais grave do acorde, ou seja, o baixo. Então, ao longo do exercício, enquanto os dedos médio e anelar vão ficar tocando as mesmas notas, a palheta vai se movimentar para tocar cordas diferentes. O próximo exercício é uma variação do exercício anterior. Se no exercício anterior nós movimentamos apenas a sua palheta, agora nós vamos manter a palheta em apenas uma corda e movimentar os dedos médio e anelar. Como você pode ver, ao longo de todo o exercício, nós vamos palhetar a quinta corda, enquanto os dedos médio e anelar vão se movimentar para tocar diferentes combinações nas cordas mais agudas. Esse exercício é particularmente importante porque essa é uma situação que você vai encontrar muito na vida real
em músicas que envolvem dedilhado. Dá uma olhada no vídeo dele. No próximo exercício, nós vamos voltar a tocar notas individualmente, em arpejos. Só que agora nós vamos incluir o dedo anelar no dedilhado. Nesse exemplo, nós vamos começar paletando a casa 3 da quinta corda, dedilhando a casa 1 da segunda corda com o dedo médio e dedilhando a primeira corda solta com o dedo anelar. Esse mesmo padrão vai se repetir ao longo do exercício. As notas mais graves vão ser palhetadas e os dedos médio e anelar vão ficar responsáveis por dedilhar a segunda e a primeira cordas, respectivamente. Repare que aqui, também, as notas mais graves vão ser alternadas ao longo do exercício. O mais importante nesse exercício é você conseguir executar essas notas com fluidez. Aqui, você precisa treinar pacientemente esse exercício até que você consiga tocá-lo com naturalidade. Agora, para finalizar essa aula, nós vamos ver uma variação do exercício anterior. Nesse exercício, nós vamos seguir a mesma lógica do último exercício, só que a ordem das notas dedilhadas pelos dedos médio e anelar vai ser invertida. No exercício anterior, o padrão era a seguinte sequência: casa 1 da segunda corda dedilhada pelo dedo médio, seguida pela primeira corda solta dedilhada pelo dedo anelar. Esse padrão se repetia por todo o exercício. Agora, nesse exercício, o padrão vai ser invertido e vai ficar assim: primeira corda solta dedilhada pelo dedo anelar, seguida pela casa 1 da segunda corda dedilhada pelo dedo médio. Parece ser uma alteração pequena, mas em geral as pessoas costumam sentir muito mais dificuldade nesse exemplo. E isso é normal porque nós estamos aqui trabalhando a independência dos seus dedos da mão direita. Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre palhetada híbrida. Eu espero que você tenha curtido a aula e, principalmente, coloque em prática os exercícios que nós vimos. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até a próxima!